com quase 13 anos na vida na política. Em 2006, ele foi eleito deputado estadual. Aqui em Várzea Grande, ele obteve aí 18 mil votos. Na história, foi o mais bem votado. Em 2012, foi eleito prefeito de Várzea Grande. Só que em 2015, foi cassado. Eu estou aqui com o Wallace Guimarães em sua residência, que vai nos dar aí um pouco de detalhe do que ocorreu nessa cassação e falar um pouco da vida pública nesse período em que esteve à frente aqui em Várzea Grande. Wallace, primeiramente, muito obrigado por receber em sua residência e gostaria de bater esse papo, né? Saber de tudo o que ocorreu, principalmente o que o Wallace está fazendo hoje. Bom dia. Bom dia, Arthur. Queria aqui agradecer a oportunidade, agradecer os companheiros aqui presentes, tá? Dizer que para mim é uma honra poder estar batendo esse papo com você, esclarecer várias dúvidas, mostrar a verdade para a população de Várzea Grande, Cuiabá, estado de Mato Grosso, sobre um pouco da minha vida pública, pessoal, profissional. Então, um grande prazer ter recebido aqui. O Wallace hoje não ocupa mais um cargo público, né, na política. O que o Wallace está fazendo hoje? Eu, na verdade, sou médico de formação, com 2 especializações, tá? Sou especialista em ginecologia e obstetrícia e sou especialista em medicina do tráfego, medicina do trânsito, tá? E estou exercendo a minha profissão. Sou concursado há 25 anos, com 2 concursos aqui na Prefeitura de Várzea Grande, tá? E exerço a minha função trabalhando no pronto-socorro municipal, na Policlínica do 24, também dou alguns patrões no Detran e tocando a vida de médico aí, que é aquilo que eu escolhi para a minha vida no cotidiano, né? Acabei adentrando para a vida pública, por força da circunstância, por convite de alguns amigos, e tive uma carreira aí aproximadamente de uns 14 anos na vida pública, na qual eu fui eleito vereador, presidente da Câmara de Várzea Grande, depois fui eleito deputado, reelegi deputado e acabei me elegendo prefeito da cidade de Várzea Grande. Um médico já conceituado, e o porquê da vida na política, né? O que fez, o que moveu o Wallace a entrar na carreira da política? Eu, como médico, Arthur, eu sempre fui um médico voltado mais para a medicina social. Tá? Então, eu sempre fui um médico, eu sou cirurgião ginecológico e aqui em Várzea Grande eu sempre trabalhei operando a população de Várzea Grande, principalmente a população mais carente, né? Nós aqui, o meu irmão tem um hospital, que é o Hospital São Luís, o Dr. Josias, e ali nós fazíamos aquele atendimento, né? Aí um período eu fui diretor clínico do pronto-socorro municipal de Várzea Grande e aí alguns amigos convidaram para mim ser candidato a vereador e no início, para ver mesmo como que seria, como que é o processo da eleição, qual que é a importância de ser vereador, de ser deputado, tá? E automaticamente para ampliar também a possibilidade, tá? De você poder atender não a individualidade do ser humano, mas o contexto geral de uma sociedade. Nesse tempo, o Wallace ele se deixa médico num período e se torna vereador. O que o Wallace fez como vereador naquele período por Várzea Grande? Na verdade, assim, como projeto de vereador que eu fiz lá, eu sou responsável pelo COMAD, entendeu? O projeto de lei do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas. Eu fui responsável, na época, pela criação da Tribuna Livre, no projeto da Tribuna Livre na Assembleia, dando voz ao povo de Várzea Grande, todas as sessões, 1 hora antes. Fui responsável pelo projeto de lei do voto aberto na Câmara Municipal. Se hoje o voto hoje é aberto, não tem mais nenhum voto fechado na Câmara. Projeto de lei também do Dr. Wallace. Quando eu ganhei a eleição, veio os processos, né? E aqui eu gostaria até de salientar, porque ninguém procura caçar ninguém antes de saber quem venceu, né? Então, assim, aqui eu estava como um suposto azarão na campanha, disputando com um prefeito no mandato e com uma senhora que tem um rical político que todos conhecemos, né? Família, no momento, o esposo era senador, que é o senador Jaime Campos, e o irmão deputado federal. Então era uma força política muito grande e eu tinha o meu mandato de deputado estadual e, lógico, um grupo de amigos conjuntamente com a gente para ir para esse embate, na qual eu tornei vitorioso, tá? Com 35% dos votos, Dona Lucimar 32% e Tião das Aéreas com 30%. Diga-se de passagem, teve uma campanha disputadíssima, tá? Que na qual quem perdeu, perdeu por detalhes, né? A partir daí veio os processos, veio as denúncias. Primeira denúncia,
que os títulos de eleitores que estavam espalhados aí tinham votado em mim. A Justiça viu que não tinha nada a ver. Depois espalhou O senhor entende que isso foi também uma armação para prejudicar o senhor, jogar aqueles títulos e falsificá-los? Talvez a armação não. Eu acredito que pode ser uma coincidência de achar os títulos e quiseram colocar aquela pecha em mim, dizendo que os títulos tinham votado em mim. Entendeu? Porque para mim falar que foi uma armação, eu teria que ter provas, né? E eu acredito que possa não ter sido uma armação, mas uma coincidência que eles tentaram usufruir disso e tentar me caçar com estas denúncias. Segundo, que não deu certo. A denúncia das mortes, que os mortos votaram em Dr. Wallace, mortos ressuscitaram e votaram em Dr. Wallace. Espalharam caixão preto na cidade de Várzea Grande, com verdadeiro terrorismo, desrespeitando até a memória de muitas pessoas. Também não deu certo. Aí veio a do Caixa 2, na qual eu fui cassado. E isso eu queria até, Arthur, salientar bem, porque muita gente não sabe por que o Dr. Wallace foi cassado. Muitas vezes o pessoal acha que o Dr. Wallace foi cassado por improbidade administrativa, por desvio de recurso. Eu fui cassado por uma suposta captação ilícita de sufrágio, ou seja, captação ilícita de recurso, que meu irmão já doou 200 mil para uma empresa, tá? E a empresa doou para mim, e eu declarei os 200 mil. Então, assim, não houve o Caixa 2. Houve essa suposta triangulação, tá? E fui cassado. E como cassado, tentei me defender, não tive êxito, respeitei a decisão judicial, nunca falei mal de ninguém. A justiça, lógico que eu me sinto injustiçado nessa questão desta cassação, até mesmo porque a nível nacional, o efeito suspensivo de responder no cargo, tá? Até a segunda instância, entendeu? Ele não tinha sido no momento aprovado a lei, não tinha sido homologado a lei, mas já existia um entendimento nos TREs no Tribunal Regional Eleitoral a nível nacional, que não se caçar um prefeito eleito pelo voto do povo na primeira instância e você tirar o prefeito do cargo em 24 horas. Não deu nem o direito da gente entrar com efeito suspensivo, já tinha me tirado do cargo, né? O que o senhor entende que pode ter ocorrido aí, Wallace? Olha, eu acho que foi uma decisão muito pesada, vamos dizer assim, muito pesada da justiça em relação a mim, né? Você calcular que logo depois homologou a lei do efeito suspensivo. E eu requeri a minha volta baseado na lei do efeito suspensivo. Diz que não serviria para mim porque eu fui cassado antes. Entendeu? A lei pode não retroagir para prejudicar, mas ela tem que retroagir para favorecer. Tá? Até mesmo porque eu fui eleito pelo voto da sociedade e fui cassado por um juiz, primeiro monocraticamente, depois fui cassado também no TRE. Tá? Aí na terceira instância eu nem recorri mais, entendeu? Eu recorri uma vez lá, entendeu? Não deu certo, aí parei de recorrer, entendeu? Eu já estava vencendo o mandato, não adiantava mais, né? Enquanto hoje vocês estão vendo aí, o efeito suspensivo prevaleceu para Dona Lucimar. Para mim não, para mim o juiz me deu 24 horas, entendeu? Cassou, sai, né? Eu acho assim, foi uma decisão assim, muito pesada, tá? Para um prefeito da segunda cidade do estado do Mato Grosso, que ganhou historicamente de uma família que tinha um potencial político muito grande, tá? E, infelizmente, não consegui finalizar o meu mandato, tá? Até para ser julgado pela sociedade, dizendo, queremos que o Dr. Wallace continue ou queremos que o Dr. Wallace saia, tá? Numa nova eleição. Então, assim, o que eu sinto é isto, né? Nessa questão de não ter sido realmente feito o que eu planejei para Várzea Grande os 4 anos. Porque, na verdade, o que acontece? O que fala só foi essa questão dessa triangulação do meu irmão aí, de fazer a doação desses 200 mil. E meu irmão tentou ser ouvido em todas as instâncias e não conseguiu nem ser ouvido. Né? Todas as instâncias. Fomos até no Supremo para tentar ouvir. Ele queria explicar o que era o 200 que ele passou para a empresa tal e não conseguiu. Então, ou seja, foi cassado por um determinado fator e não conseguimos nem explicar esse fator. Entendeu? Ele foi denunciado e aí
acabou. Lógico que isso para a gente é um impacto muito grande, negativamente, até na carreira política da gente, até porque a sociedade não sabe, às vezes, o motivo real da cassação, né? Você imagina eu, doutor Wallace, economicamente, é só buscar a minha declaração de imposto de renda, da minha esposa, dos meus filhos, vamos dizer assim, entendeu? Da família no contexto geral, e fazer uma comparação, tá, do que eu tenho, tá, e o que os meus dois adversários têm, entendeu? Tanto o senador Jaime Campos, que não é mais senador, Jaime Campos, e o próprio Tião da Zaelle, tá? Se eu teria condições, economicamente, de gastar numa campanha mais do que eles. E aí o que acontece? Eu gasto em torno de 1.400.000, o Tião gasta em torno de 1.600.000 e o Jaime gasta em torno de 1.800.000. E fala que eu gastei pouco. Você está entendendo? Percival Muniz ganhou a eleição lá em Rondonópolis, com 1 milhão, parece 200, 1.100.000 de declaração. Você está entendendo? Então eu fui cassado porque diz que eu gastei muito pouco. Tá? Então o que eu fiz, caixa 2 de campanha. Agora, aonde está comprovado o caixa 2? Não teve comprovação de caixa 2. Tá? Porque eu declarei tudo, então teve conjecturas, tá? Que poderia ter uma doação, esse dinheiro poderia ir para tal lugar, poderia ir para tal lugar. Mas não tem prova, não tem nada que comprove. Mas, aí, a justiça decidiu e tem que respeitar, né? É isso que eu ia falar, a justiça, né, Wallace? Nós temos o entendimento de que a justiça, ela não erra, ela não falha, né? Até porque é uma determinação que a gente sempre pensa que ela está do lado certo. Agora, no caso do senhor falando assim, ela agiu então da forma errada. Como que o senhor não conseguiu reverter e provar a verdade, que ela é a verdade que o senhor fala? Não, eu não consegui reverter porque eu estou falando para você, entendeu? Eles entenderam que houve a captação ilícita desses recursos. Que o fato do meu irmão ter doado para determinada empresa, né? Houve esta coincidência e a empresa doou para mim 200.000. Então, esta associação de 200 e 200 deu entendimento no tribunal que isto aí era caixa 2, entendeu? E sendo que quando os 200.000 chegou para mim, eu declarei. Então, se houve algo de errado, não foi eu que não declarei. Mas esse valor que o irmão... Recurso que girou até chegar em mim. E este recurso tem lastro. O que eu quero entender é assim, esse recurso, esse valor que o teu irmão passou para essa empresa e automaticamente foi repassado para o senhor, o irmão do senhor, ele passou para essa empresa para qual finalidade? Ó, meu irmão tem negócio com a empresa, tá? E isso que nós queríamos explicar lá atrás, entendeu? Eles têm negócio, entendeu? Qual que era o tipo de negócio deles? Mexe com gado, fazenda, né? A empresa é uma empresa que tem um giro milionário. Antes desse processo eleitoral, conseguiria comprovar o valor que o irmão do senhor teria repassado para essa empresa antes desse processo, até para comprovar que anteriormente ocorria esses valores? 200.000? Outros valores também? Sim, sem dúvida. Entendeu? Claro, se tivesse olhado todo o contexto geral de uma vida, não só do período eleitoral, ia ver sim. Como os outros companheiros que foram denunciados, entendeu? O Mauro da MS Celular, as outras empresas. Se for buscar 2, 3, 4 anos atrás, ia ver que eles têm relação comercial, sim. Wallace, essa cassação, do que o senhor se arrepende? O senhor como prefeito, o senhor monta ali a sua equipe, né, o seu staff. O que o senhor se arrependeu ali naquele período? O senhor ficou ali pouco mais de 2 anos. O que o senhor hoje, se o senhor tivesse que ocupar a cadeira na prefeitura, o senhor faria assim, não, eu não vou fazer mais isso. O senhor se arrepende de alguma coisa? Olha, o que o pessoal me cobra muito, com todo respeito, assim, foi a minha inércia em relação à mídia, tá? Eu praticamente entendia como a prefeitura estava com uma situação financeira muito precária, que eu conseguiria economizar aquele recurso que seria para fazer a mídia, mesmo a mídia total, institucional, toda aquela questão. Então, quando eu fui cassado, tá, eu não tinha mostrado absolutamente nada. Hoje, para a atual gestão, só está inaugurando o que eu deixei pronto, entendeu? Ou encaminhado com recurso em caixa, e sendo que eu fiquei 2 anos inerte, sem mostrar para a sociedade o que eu fiz. Só para exemplificar para você. O recapeamento da cidade.
Eu, em 2 anos, eu fiz praticamente 210 quilômetros de recapeamento. Mas eu, por exemplo, recapeei o São Mateus inteirinho. 6.100 metros de recapeamento. 6 quilômetros de recapeamento. Mas quem que ficou sabendo que eu recapeei? Só o povo do São Mateus. Porque o senhor não divulgava isso na mídia, não passava para ninguém. Não, acabei não divulgando, porque primeiro quando eu entrei, eu não tinha nem mídia. Eu tive que licitar, entendeu? Licitar a imprensa, né? Como fala? O meio de comunicação, porque não tinha, já tinha vencido lá atrás. Então aí já ficou 1 ano e 2 meses quase só para licitar, entendeu? Depois que eu licitei, eu mostrei muito pouco. Pra você ter ideia, em 2 anos e 4 meses eu gastei 200 mil com a mídia. E o que eles estão fazendo hoje, midiaticamente, mostrando, se não fui eu que deixei tudo pronto, encaminhado. Só que, obviamente, era para mim colher esses frutos no final dos 4 anos, entendeu? Até porque, para elaborar um projeto da magnitude de um PAC, por exemplo, você não faz em um dia. Vai 1 ano, 2 anos, para você fazer o projeto e aprovar na Caixa Econômica Federal, né? E assim por diante, o projeto de PSF, que eu deixei 15 semi-prontos aí. Isso que eu ia perguntar. Na verdade, nós temos hoje relacionado aqui na prefeitura, se não me engano, são 13 ou 14 unidades básicas de saúde, iniciadas na gestão do senhor, porém, naquele período ali antes da cassação, elas paralisaram. Hoje já se é um grande imbróglio disso aí, porque um fala que veio recurso, outro fala que esse recurso não existe mais no caixa. O que aconteceu ali, Wallace? Aonde que está esse dinheiro? Foi falado aí que praticamente o gato comeu, né? Quem comeu esse dinheiro? Verdade. Isso que eu falo, né? Infelizmente, o Jaime, por exemplo, né? O Jaime é um falastrão, né? Ele fala, mas não prova nada, entendeu? Então, o que acontece? Para justificar a falta de sensibilidade dos atuais gestores, do gestor, tá? A falta de sensibilidade, porque isso para mim se chama falta de sensibilidade e até de competência. Se não me falha a memória, primeiro quando eu entrei já tinha 4 PSFs, que tinha emendas parlamentares do Pedro Tax, uma emenda do Pedro Tax, uma emenda do Júlio Campos, e não me lembro depois quem que eram os outros 2 PSFs. Para não perder, que já estava na beira de perder, eu coloquei uma contrapartida quase do mesmo tamanho da emenda, para mim construir esses PSFs, na qual um deles, que eu deixei pronto, equipado, e já ia inaugurar no dia 15 de maio de 2015. Eles passaram 2 anos só para abrir a porta do PSF, que é o PSF do Ouro Verde. Que eles inauguraram, pronto e equipado. Entendeu? Então, o que acontece? Eu fui lá, busquei o recurso. Tá? Esses 4 já tinham o recurso, da época do Tião da Zael e do Maninho, que entrou depois. Tá? Aí eu busquei o recurso, se não me falha a memória, mais uns 12, 13, 14 PSFs. Mas para que eu fizesse tudo isso, primeira coisa que eu tinha que fazer na prefeitura, negociar as dívidas do município, que era milionária, 407 milhões de reais de dívida, sendo que desses 407 milhões, quase 100 milhões de dívidas previdenciárias. Dívidas previdenciárias. Então eu negociei o INSS todinho, PASEP e a Previdência do município, mais de 100 milhões de reais. Paguei sobre essa ideia, de cara, fevereiro, uma folha atrasada. Todos os consignados dos servidores que estavam indo para o Serasa. Então eu gastei aproximadamente 25 milhões no primeiro ano, pagando dívidas imediatas, que não era minha, porque senão nós não tínhamos condições de buscar o recurso. Aí peguei o calque do município, que era certidões, que estava todas positivadas, e zerei, todas negativas. Aí, Várzea Grande começou a tomar rumo. Aí eu busquei o dinheiro para esses PSFs e comecei a construí-los. Infelizmente, eu saí da prefeitura. Quer dizer, o que é falado hoje, que esse recurso não está na conta, na verdade o senhor saiu e ele ficou. Claro. E por que eles estão falando que não está, Wallace? Por questão de sensibilidade. Eles não estão falando que o recurso, eles estão falando que o recurso não está. E eu provo que está. É só pegar o extrato da Caixa Econômica Federal. Só pegar o extrato da Caixa Econômica Federal,
que vai ver que o recurso está todo lá. Agora, se o gestor atual entende que fazer os PSFs não é prioridade para a gestão deles, eles deviam assumir isto verdadeiramente e parar com conversa fiada, parar de mentirada, entendeu? Querer culpar o gestor que saiu, porque quem tem a obrigação de construir são eles. Agora eu vou falar uma coisa para você. Não existe nada. Existe uma denúncia da prefeitura, entendeu? Dizendo que em 5 PSFs, eu acho que 3 PSF, não sei, 4 PSF, não sei quantos PSF, entendeu? Estou falando de 15, quase 18 PSF com os 4 antigos. Existe uma denúncia, tá? Uma denúncia, que em 4 PSFs, ou 5, 3, não sei quantos, precisar, entendeu? Que a empresa recebeu um pouco a mais. Está entendendo? Existe uma denúncia, na qual nós pedimos como gestor, que saiu da prefeitura, como secretário, como fiscal do contrato, como a própria empresa, nós pedimos uma auditoria paralela, entendeu? Nós pedimos para que como que você audita uma obra e não leva quem fez a obra para participar. Mas mesmo que isso tivesse, estou falando de 3 PSF, não estou falando de 15 PSF que está aí para construir, que ele falou que está bichado os PSF. Está bichado porque ele deixou bichar. Porque ele não teve competência, entendeu? Não teve competência para pegar esses PSFs e construir. Passou-se 2 anos, Arthur. Passou-se 2 anos e ele continua lembrando do Dr. Wallace. Ele tem que esquecer do Dr. Wallace e fazer as obras acontecerem. Certa vez, Wallace, o Jaime Campos aí, depois que assumiu, quando o senhor foi cassado, a prefeita Lucimar, em determinado evento aqui em Várzea Grande, no pronto-socorro, no lançamento de uma obra, ele usou ali o palanque e disse que houve uma quadrilha aqui em Várzea Grande, na prefeitura, e saquearam todos os cofres da prefeitura, né? Então deu a entender o quê? Que com essa quadrilha automaticamente roubaram-se os valores e o dinheiro da prefeitura. O senhor roubou esse dinheiro, Wallace? Claro que não roubei, não roubo, não tenho esse perfil, tá? Meu patrimônio está aí para quem quiser ver, minha declaração de imposto de renda está aí para quem quiser ver, tá? Graças a Deus, eu e minha mulher somos médicos, trabalhamos bastante, ganhamos mais que suficiente para a gente viver. Tenho 2 filhos apenas, meus 2 filhos estão formando em medicina, tá? Então assim, sou um cara ético, correto, tá? E com uma vida bastante transparente. Como que o senhor lida com essas acusações, né? Uma pessoa que tem ética e tem credibilidade e é honesto, quando o senhor ouve falar isso, ofende, até porque é um pai de família, o senhor tem filhos, o senhor tem uma esposa, e como que é isso, passar isso para a família quando o senhor recebe uma acusação desse nível? Acho que toda a família fica indignada, entendeu? Tanto que eu entrei com a queixa-crime, com a queixa civil e criminal contra o Jaime Campos, e a justiça entendeu que chamar o outro de ladrão faz parte do vocabulário político, entendeu? O senhor não ganhou nesse processo? Não ganhei. A justiça criminal entendeu dessa forma, que chamar a pessoa de quadrilheiro, de chefe do PCC, com esse negócio assim, entendeu? Né? Que isso são palavreados políticos. Eu convivi na política aí 12 anos, quase 14 anos, esse vocabulário não tem na minha boca, de ficar falando que o cara é ladrão, que o cara deixou de ser ladrão, entendeu? Posso falar que ele é um mau gestor, entendeu? E se tem algo, eu vou lá e denuncio. Quantos processos que eu tenho hoje? Tem acho que 2 ou 3 processos na prefeitura, em 14 anos. Primeiro processo eu já ganhei, da questão da improbidade que não tem. O juiz mandou agora desbloquear meus bens, que foi um processo quando eu fui presidente da Câmara Municipal, que diz que um funcionário era fantasma. Um funcionário era fantasma. Em 2004, tudo bem, se ele era fantasma, vai provar. E aí, quem tem que devolver o dinheiro é ele que recebeu o dinheiro como fantasma. Mas como eu era ordenador de despesa, que eu era presidente, e este funcionário era do gabinete do vereador Chicurvo. Tá? 16, na verdade o processo era R$5.000, entendeu? Aí corrigido foi para R$16.000, mas já ganhei, já desbloqueei os bens, agora o processo está em andamento, entendeu? Se perder, tudo bem, podemos até perder,
Entendeu? Eu não acredito, porque o próprio funcionário já chegou lá e já falou que não era fantasma. Que ele falou isso porque ele queria aposentar pelo Fundo Rural e se comprovando que ele tinha 1 ano de Câmara Municipal, ele perdia 1 ano porque a Câmara Municipal é INSS. Ele já foi lá, já constituiu outro advogado, falou que foi estimulado pelo advogado dele. Bom, está correndo. O outro processo, um motorista entre 7 mil funcionários pegou um carro e foi para casa. Aí roubaram o carro. Então, o fato dele ir para casa, entendeu? É uma questão improba. Porque eu não deveria ter deixado ele ir para casa com o carro, só que eu não sabia que ele ia para casa com o carro. Tem 7 mil funcionários, eu vou saber, um funcionário pega um carro e vai para casa dele um dia, e chega lá, acontece isso, aquilo, entendeu? E esses são os processos que eu tenho ali. E um processo que entrou agora, que é o processo que eu estou falando, que envolve esse PSF do Coab Camichel, entendeu? E outro, que ele está falando que a empresa recebeu, por exemplo, do Coab Camichel, entendeu? É um PSF, se não me falha a memória, a construção dele era para ser em torno de 650 mil reais, tá? Foi pago para a empresa em torno de uns 230 mil. O resto está no caixa da prefeitura. Se tem uns 65 mil a mais, faz o encontro de conta com a empresa, entendeu? E a empresa paga o dinheiro, se é que tem, que eu estou falando. Eu não sei, ele está dizendo que tem. Eu não tive a oportunidade de ver isso ainda. Agora, na justiça, nós vamos ver, porque a justiça vai dar o direito de todos se defenderem. Entendeu? Que eles não me deram o direito da prefeitura. Eu pedi na prefeitura para eles fazerem uma nova auditoria, acompanhada por um engenheiro também da minha confiança, que eu ia contratar alguém para acompanhar, porque eu não sou engenheiro, eu não sei a obra. E a empresa automaticamente também ia querer acompanhar para ver se procede o que eles estão falando. O senhor não conseguiu, com uma liminar, ter acesso a essas contas na prefeitura para ver se comprovava esse valor lá ou não? Na verdade não funciona assim, entendeu? Porque o que acontece? Ele entrou com o intuito de me perseguir, de me colocar como quadrilheiro, como ladrão. Esse foi o intuito dele, entendeu? Principalmente quando ele imaginou que eu poderia voltar. Depois que eu vi que eu não voltava mais, até parou um pouco, mas quando ele vai inaugurar as obras que eu deixei, como ele deve ficar até um pouco envergonhado, porque eles não inauguraram até agora uma caixinha de fósforo que não fosse eu que deixei pronto. É que todas a inauguração e lançamento de obra aqui em Várzea Grande, nenhuma parte da atual administração, só do senhor? Não, assim, vou te falar o que acontece. Por exemplo, a Felinto Miller era uma obra que eu deixei o projeto pronto. Automaticamente o recurso veio do governador Pedro Táxi, aqui a gente tem que agradecer. Porém, todavia, entretanto, já tinha sido licitado, e já tinha sido até estaqueado a Leôncio Lopes, que é aquela avenida principal que vai para Praia Grande, que vai para o Bom Sucesso, que passa na prefeitura, entendeu? Então, o que houve aí, na verdade, foi talvez, momentaneamente, talvez transferência até de recurso. Porque, cadê a obra de lá que estava licitada? Que já tinha começado a estaquear, entendeu? Quando eu estava como deputado, eu brigava para a duplicação da Leôncio, para a duplicação da Felinto Miller, está entendendo? E aqui, obviamente, nós temos que agradecer e parabenizar que essa obra é uma obra que o governador Pedro Táxi está investindo, está colocando recurso, é uma obra importantíssima, na qual eu fiz os projetos. No aniversário da cidade, nós já íamos lançar a UPA do Cristo Rei, desse de 15. Eles cancelaram a licitação e até hoje não conseguiram dar o start da UPA do Cristo Rei. E cadê o dinheiro? Está lá na conta da prefeitura, agora defasando. Ou seja, não ficaram 2 anos inertes, ficaram 2 anos, não construíram. Você viu falar agora aqui também dos 14, ou 13, 14, creches, as creches. Eu já tinha licitado com a Casalta. Isso também foi um recurso que nós fomos buscar. Na verdade, nem foi até, como eu falei, não gosto de mentira, não foi nem nós que fomos buscar esse recurso. Ele já existia, da época do Tião da Zaeli, entendeu? Nós só oficializamos esse recurso. E começamos, os campos todos, nós aterramos, fizemos tudo, damos lançamento. Aí eu saí. Quando eu saí, eles também pararam. Pararam agora. Se licitaram, com quem vai fazer, também não me diz respeito. Isso aí é eles. Já está na segunda gestão, 2 anos praticamente, porque eu fui cassado em maio. Maio agora fez 2 anos que eles estão na prefeitura. Nós estamos em julho, já está quase o mesmo tanto quanto eu, quanto prefeito.
E ele não deram tocar os PSF, as creches, que eu deixei o dinheiro. Qual foi a creche que eles inauguraram? A creche do 24, que eu deixei prontinha. Só estava faltando concluir o muro, entendeu? E fazer a fossa e colocar o padrão. Aí esses ele inaugurou. O senhor disse para mim que o senhor não investiu em mídia, né? Que o senhor se arrepende, que esse foi um erro. O senhor acha que essa mídia que existe hoje na atual administração, ela é uma mídia fictícia, ela acaba iludindo a sociedade do que é feito aqui em Várzea Grande? Com certeza. Infelizmente, com certeza. Com todo respeito à mídia, acho que não sei como é que as pessoas vão analisar o que eu vou falar. Vai no pronto-socorro de Várzea Grande para ver. Vai lá ver a reforma que fez. Vai lá ver a reforma que fez no consultório ginecológico onde eu trabalho. Fica parecendo o quê? Revanchismo. Só revanchismo do Dr. Wallace. Você está entendendo? E automaticamente, com todo respeito à mídia, hoje, enquanto eu gastei 200 em 2 anos e 4 meses, eles gastaram acho que 1 milhão e 200, 1 milhão e 600 em um ano, ou um período, não sei. Entendeu? Não sei, não atentei por detalhes. Entendeu? Então, qual que é a mídia, às vezes, que vai especificamente estar colocando mais as mídias sociais, né? Então, assim, respeito, acho que é a maneira deles trabalharem. Eu, como falei para vocês, eu arrependo de não ter mostrado. Por exemplo, o PAC. Estão aí vangloriando que eles conseguiram resgatar o PAC. Destravaram, né? Destravaram o PAC. Todo mundo sabe que o PAC fui eu que trouxe. Todo mundo sabe que eu que trouxe. Tanto que eu trouxe que eu licitei os projetos. Entendeu? Ficamos praticamente 2 anos na Caixa Econômica, dioturnamente com os engenheiros da Caixa, para conseguir aprovar 85% dos projetos e deixei aprovado. Eu já estava licitando quando saí os asfaltos que eles fizeram agora aí, que é o asfalto do Icaraí, do Engordador, Ipanema, Alta Boa Vista, entendeu? Jardim das Oliveiras, tudo pronto que eu deixei. Aí olha só o que eu vou falar para vocês. E quando eu lancei o PAC aqui em Várzea Grande, eu fiz um agradecimento em uma homenagem a Tião da Zaelle. Que quem buscou o recurso fui eu, mas quem fez a carta consulta foi a gestão do Tião. Tá? Então dá César o que é de César. Agora ela vai para a mídia, a prefeita, vai para a mídia e fala, eu destravei o PAC. Olha lá quando que foi licitado os projetos do PAC. Listamos o projeto do PAC, se não me falha a memória, em torno de maio de 2013. Entendeu? Até porque eu tinha que licitar esse projeto rápido para não perder o recurso. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa assim, magnífica. Entendeu? Na qual o senador, na época senador Jaime Campos, se for buscar aprofundar nas buscas, mas eu como sou um cara que não uso muito da maldade, podia ter guardado. Lá teve uma época um comentário muito antigo, talvez não ache mais, dizendo que isso tudo é mentirada, não vai vir dinheiro nenhum de PAC. Você está entendendo? E aqui ele não queria, nunca quis aparecer, entendeu? Tem que dar César o que é de César, porque ele ajudou muito, entendeu? Principalmente o deputado federal Pedro Henry. Pedro Henry marcou o ministro da cidade, na época o Agnaldo, era ministro da cidade, 2 vezes um café da manhã para mim lá em Brasília. E eu fui lá para destravar esse PAC. E quando eu ganhei a eleição para prefeito, Tião da Zaelle me chamou uma vez, lá em cima no Chapéu do Sol, na casa do Juarez, e falou assim, Wallace, tem umas cartas consulta de um recurso do PAC. Não deixa perder. Então, antes de eu assumir para prefeito, eu já estava indo para Brasília em busca desses recursos. E graças a Deus os recursos estão aí. Você vai lá ver no Engordador, no Ipanema, já está tudo asfaltado. Entendeu? Com saneamento integrado, busca de recursos para asfalto, para rede de esgoto, para água, universalizar a água da cidade. O senhor se lançando novamente para a carreira da política, o senhor acha que essas pessoas vão conseguir reconhecer esse trabalho que o senhor fez? Olha, eu não sei como estou te falando para você, entendeu? Que eu não fiz mídia, entendeu? Então eu trabalhei muito, mas não mostrei para a sociedade todas essas conquistas, que é hoje
a conquista deles, automaticamente, que não era minha. Até porque eu sabia que se eu tivesse ficado os 4 anos, entendeu? Ou talvez mesmo os 8 anos, se eu ganhasse uma nova eleição para prefeito, talvez eu não conseguiria terminar todos esses projetos. Porque é grande, mexer com esgoto, com saneamento. Você vê que eu gastei 2 anos, Arthur, 2 anos só para fazer os projetos e aprovar na Caixa Econômica Federal. Entendeu? Tá? Para licitar. É uma coisa dificílima. O senhor tentaria a reeleição nessa gestão na qual o senhor foi cassado depois desse período, ou o senhor ia parar como prefeito? Não, se eu tivesse continuado os 4 anos, entendeu? Lógico que eu ia fazer uma análise da minha consciência, eu ia fazer uma análise da minha gestão. Se eu entendesse que eu tinha cumprido com o dever que a população me outorgou, com certeza eu ia para a reeleição, entendeu? Eu ia para a reeleição. Mas, infelizmente, como eu falei, não tive oportunidade de ser julgado pela sociedade, não tive oportunidade de acabar os meus 4 anos, né? Que eu peguei uma cidade arrasada. Quando a Lucimar entrou, ela pegou uma cidade completamente diferente. Porque talvez de maneira, vamos dizer assim, talvez um pouco de experiência, um pouco de malícia, eu peguei uma folha que Maninho deixou, por exemplo, a folha de dezembro, que ele não pagou, né? Eu paguei. No dia 28 de fevereiro eu paguei janeiro, fevereiro e a folha de dezembro. Podia pegar vamos supor hipoteticamente, essa folha, dividida em 20 parcelas. E pega esse recurso investido no tapa-buraco da cidade, no recapeamento da cidade. Wallace, falando um pouco agora sobre a Operação Sodoma, né? Na qual o Silval Barbosa participou da campanha do senhor, fez parte do grupo político, e na última delação do César Zílio, na qual foi aí o ex-secretário de administração do Estado, ele fez uma delação na qual disse que o senhor recebeu uma propina ali de pouco mais de R$ 2 milhões. E na última também do Silval, ele mencionou que o senhor também solicitou algum recurso dele de apoio político, né? O que o senhor tem a dizer referente a essa participação? O senhor teve envolvimento nesses casos ou não? Não, eu tive com o governador Silval Barbosa, sim, pedindo ajuda para ele politicamente falando, entendeu? No início, o César Zílio, ele fala que eu fui o tráfico de influência, né? Por quê? Vamos imaginar aqui, quem que é o dono do recurso? Então, quem tem o recurso são eles. Como que eu iria oferecer propina para eles? Se eles que são donos do recurso, são eles que assinam. Então, não procede, é inverídico, tá? Agora, eles associaram porque uma pessoa que era das gráficas é meu compadre, foi meu secretário aqui. Então, eles fizeram essa associação, dizendo que eu fui lá, ofereci propina para o César Zílio, entendeu? Ofereci propina para o César Zílio, eu não tenho gráfica, não sou dono de gráfica, entendeu? E não sou dono do recurso. O recurso é do governo do Estado, orçamentariamente falando, né? Tá? Que não é dele, é da sociedade, né? Está lá o recurso. As empresas negaram totalmente qualquer participação minha. O Silval vai lá na segunda delação e diz que eu pedi para ele o recurso, que eu falei que ele recebeu R$ 1 milhão. Você pode ir lá, que ele fala que eu falei que ele recebeu R$ 1 milhão. Eu nunca falei isso, até porque se eu falar eu estou mentindo, porque eu nunca vi, nunca participei. Como é que eu posso dizer que ele pegou R$ 1 milhão se eu não vi e não participei? Aí pergunta, meu advogado perguntou, mas como você recebeu esse R$ 1 milhão? Você recebeu dinheiro, papel, cheque? Não sei, não sabe. Então, na verdade, é o seguinte, entendeu? Colocaram meu nome por uma coincidência, tá? De eu ser compadre, amigo do Evandro, que é da Intergraf. Eu não tenho participação efetiva nessa transação. Agora, o Silval me ajudou muito, sim. Gravou para mim, foi o primeiro a gravar, veio no meu palanque, pediu o voto para mim, entendeu? Me ajudou lá atrás para deputado estadual. E nessa delação dele, ele fala que o senhor pediu apoio político, sim, ele ajudou, subiu no palanque, pediu o voto, mas da forma financeiramente falando, ele conseguiu auxiliar o senhor ou não? Financeiramente não. Olha, Arthur, minha eleição eu ganhei dia 6 de outubro. Lógico que a gente está acompanhando o processo, porque eu estou no processo, tem que acompanhar eu, meu advogado, tudo mais. Eles pagaram o primeiro recurso dia 18 de outubro. Eu já tinha ganho a eleição. Como que eu peguei esse recurso, usei na minha campanha para me ganhar a eleição?
Se eu já tinha ganho a eleição, já estava vitorioso. Você entendeu? Já estava vitorioso. Como é que é para dizer que eu usei dinheiro e veio para a caixa 2 da minha campanha? Se eu já tinha acabado a eleição, eu já tinha ganho a eleição já. Mas, infelizmente, não sei por que cargas d'água, ele está lá, citou o meu nome. Entendeu? Olha, a minha vida financeira ela já foi esmiuçada de todas as formas. Sigilo telefônico, sigilo bancário. Pergunta se achou R$1. R$1 vindo dessas transações dessas empresas, ou de quem quer que seja, ou do César Zílio, ou do próprio governador, ou na minha conta, ou da minha mulher, ou dos meus filhos. Pergunta se tem, não tem nada. Não tem participação efetiva disso. Wallace, as pessoas entendem que quando algum político é cassado, logo se vem à mente da questão da corrupção. Que ele foi cassado por envolvimento em corrupção, por ter roubado algum recurso público. A sociedade não acaba entendendo de fato o motivo da cassação do Wallace. Quando se é cassado, né, as pessoas logo pensam, tá, mas ele foi cassado, ele precisa cumprir uma pena, ele precisa ser punido. O senhor sendo acusado desse crime de caixa 2, o senhor sendo acusado por ter recebido essa propina e o senhor está aqui na sua residência, por que o senhor não está no presídio? Primeiro, eu não cometi nenhum dolo e nem tive litigância de má fé, tá? Porque ele sabe, a justiça sabe que eu declarei tudo. Minhas contas lá no TRE foi aprovado por unanimidade. Unanimidade, tá? O próprio juiz que me incassou, ele não pediu a cassação dos meus direitos políticos, porque ele fala que não tem dolo. Os 200 mil que meu irmão falou, manda fazer o levantamento, manda vir na conta do meu irmão, manda fazer, ele está pronto, libera. Porque não tem recurso ilícito, não tem recurso ilícito. Entendeu? Então, entendeu dessa forma, o próprio juiz que me cassou aqui, como também o TRE também não cassou meus direitos políticos. Porque não existe dinheiro ilícito. Aí veio essa denúncia depois que você viu aí a questão do César Zílio aí, dizendo tal, lá. Fui sim no César Zílio algumas vezes, mas para tratar como deputado de vários temas. Um dos temas que eu trabalhei muito com ele na época, debatemos muito e ajudei eles bastante, foi a questão na época do MT Saúde, entendeu? Porque por ter conhecimento de causa, que eu fui diretor da Unimed, né? Então, assim, como plano de saúde, ajudei bastante na época, tá? Para tentar alicerçar, melhorar a questão do MT. Mas essas denúncias deles, para mim, são denúncias infundadas, né? Que atiraram para todo lado, estão atirando, né? Agora, você imagina o seguinte, em quantos processos eles estão envolvidos? Quantos? Todos. Todos os processos eles estão envolvidos, né? E eu acho que o Silval interpretou errado, porque lá, isso eu não entendi até, lá ele fala assim, que o César Zílio e o Dr. Wallace diz que eu recebi R$1 milhão. Eu nunca falei isso, porque eu seria leviano de falar uma coisa que eu nunca conversei, nunca participei, e ele nunca me pediu, e eu nunca ofereci, porque nós nunca tivemos essa conversa financeira, de apoio financeiro. Entendendo? Nessa campanha de prefeito, não. Na campanha de deputado lá atrás, entendeu? Né? Na campanha de deputado lá atrás, me deu material de campanha. Teve material de campanha, recebi material casado, né, do Silval comigo, do Blairo comigo, entendeu? Eu recebi material de campanha, mas financeiramente na campanha de prefeito não. Até porque eu já tinha ganho. Aí o dinheiro saiu depois, como é que eu vim para minha campanha? Eu dependia desse dinheiro para ganhar, se eu já tinha ganho? Então não tem nada. Entendeu? Continuando ainda, Wallace, sobre essa questão da cassação e principalmente dos envolvimentos aí na qual diz ter feito parte de um grande esquema de corrupção, a sociedade muitas vezes precisa saber, né? O Wallace, ele é corrupto? Não, não sou corrupto. A sociedade me conhece. A sociedade antes me conhece, sabe a minha sensibilidade, sabe que quando eu perdi, por exemplo, o mandato, você viu que eu não saí aí reclamando, eu só achei que eu fui injustiçado, pronto, acabou. Mas a justiça é que define, ela definiu, eu tenho que respeitar, né? Tentei recorrer, até a segunda instância, não ganhei, já estava para vencer o mandato, não recorri lá para cima, Brasília, mais porque lá não dava mais tempo. Bom, o professor não me conhece, eu estou aqui há 27 anos, tá? O que eu tenho, a hora que quiser eu mostro para qualquer um aqui dentro da cidade de Várzea Grande, minha fazenda, quando que eu comprei, essa casa aqui, quanto que eu construí,
Só para você ter ideia, eu tenho 23 anos morando nessa mesma casa. Entendeu? Essa mesma casa há 23 anos. Né? Os lotes que eu tenho aqui na cidade de Várzea Grande, que são, resumem em 3 ou 4 lotes, entendeu? Quando que eu comprei, a data que comprei, está entendendo? Tá? E depois que eu entrei para a vida pública, o que eu comprei, o que eu comprei. Mas graças a Deus, eu sou médico, como te falei, minha esposa é médica, entendeu? Nós trabalhamos muito. Eu tenho 2 concursos aqui na cidade de Várzea Grande. Minha esposa tem 2 concursos. Só com os 2 concursos nós ganhamos aproximadamente mais de R$30 mil por mês. Entendeu? Tanto eu quanto assim, eu e ela no processo, né? Entendeu? E aí tenho 2 filhos, que hoje são os meus maiores investimentos, porque estão estudando, graças a Deus. Meu filho, metade do ano que vem, já forma em medicina. Wallace, vamos entrar agora no Wallace Família, exatamente sobre isso, né? O senhor com 2 filhos. É um casal? Casal. Para esses filhos do senhor observar aí a glória do pai, prefeito de uma cidade, sendo o mais bem votado, e daqui a pouco a frustração de uma cassação. Como que é voltar para casa e fazer parte dessa família, sentar numa mesa para almoçar e jantar? Tem ainda coragem, tem ainda ânimo, tem ainda o pai nessas horas em casa? Olha, assim, como eu falei, né? Eu tenho quase 12, 14 anos na política, né? Meu filho mais velho tem 24 anos, forma em medicina daqui na metade do ano que vem. E minha filha tem 22 anos, já casou, já me deu um netinho, né? Tá fazendo aí o 4º ano de medicina aqui em Várzea Grande. Claro que a gente tenta passar por filho, né? E aquilo que eu acredito que é o correto, tá? Porque a política é apenas um momento, entendeu? Então, assim, não tem que ter apego, sofrer porque eu perdi o cargo da política. Porque, para mim, eu sempre soube que isso era transitório. Você está entendendo? Eu posso candidatar de novo se eu quiser, né? Tá? Posso candidatar, posso ganhar, posso perder, entendeu? Então, assim, quando eu perdi o mandato, obviamente, todo mundo ficou chateado, mas não chateado de eu deixar de ser político, entendeu? Ficou chateado da circunstância de você ganhar uma eleição tão bonita, né? Enquanto ninguém acreditava que você tinha essa capacidade para ganhar da dona Lucemar e do Tião, nós ganhamos e de repente você é cassado. Por quê? Gastou pouco numa campanha. Porque eu gastei 1.300.000, 1.400.000 numa campanha e que teve essa conjectura toda aí, que para mim já assimilei, já absorvi isso muito bem, mas meus filhos não têm apego, entendeu? Não tem, pai. Eles hoje, se eu falar em voltar para a política, os 3 aqui em casa são contra. Minha esposa, meu filho e minha filha. Nenhum quer. Mas se eu decidir, os 3 respeitam e vão para a rua comigo. Ano que vem já tem uma nova eleição aí, deputado estadual. O Wallace vem? Analisando. Estou analisando, tem probabilidade. Tá? Hoje eu estou com meus direitos políticos normal. Muitos acreditam que o senhor, como foi cassado, o senhor não tem esses direitos, não pode nem disputar uma nova eleição. Quer dizer, então o senhor pode disputar? Posso disputar, né? Pelo menos por todos os processos que eu tenho hoje eu posso disputar. Tá? Não tem nenhum que cassou meus direitos políticos até o momento. Agora não sei o dia de amanhã, entendeu? Né? Então assim, eu acho que eu ainda tenho um RICAL que me dá esse direito, né? Eu sou, como eu falei para você, eu tenho uma associação da medicina, meu trabalho, né? Que muitas vezes o pessoal acha, pô, mas o doutorado faz isso em troco de voto. Não, é meu trabalho. Agora, se eu faço ele bem feito como médico, sou carinhoso, respeitoso com meus pacientes, entendeu? Não meço esforço para atender meus pacientes, seja sábado, domingo, meio de semana, tendo dinheiro, só para pegar meu WhatsApp para você ver, entendeu? Passo para o posto de saúde para meus pacientes, o paciente manda resultado de exame para mim do posto, tudo mais, entendeu? Então, eu acho que eu estou pronto para disputar uma nova eleição. Agora, tem que estar com vontade. Tem que estar com vontade, né? E essa vontade começa vinda do grupo político que cerca a gente. Né? Uma amiga aqui, a outra ali, que vai indo, né? Que vai empolgando. E às vezes, situação como essa, que nós estávamos discutindo, da denúncia, dessa falácia, né? De determinadas pessoas, entendeu? Da atual gestão aí, entendeu? Em relação ao nome da gente. Eu saí há 2 anos. O cara não esquece meu nome. Pô, se meu nome Por que será, né? Para ele deve ser doce também, para a sociedade.
né? Pô, todo dia, né? Pô, 2 anos, cara, entendeu? Nem me colocando como candidato eu tô. Esses dias apareceu aí, doutor Wallace está trabalhando, campanha se a dona Lucimar cair, entendeu? Quero nem saber da existência da dona Lucimar e do Jaime Campos nesses aspectos, entendeu? Quero que ele toque a vida deles, toque a prefeitura, faça as obras que estão aí para fazer, entendeu? Que é isso que nós queremos. Eu sou morador de Várzea Grande, cara, eu não vou mudar daqui, gosto daqui, um povo que me acolheu, me abraçou, entendeu? Pode ter certeza, a sociedade gosta de mim, eu tenho um respeito profundo pela sociedade de Várzea Grande, até porque eu sou um migrante, entendeu? Poxa, eu não estou aqui, eu não jogo, ó. Não falo que eles estão fazendo mal gestão. Até um dia me cobraram, pô, mas eu sou como adversário dos campos, está muito calado. Entendeu? Você é um dos poucos que pode ter argumento para falar contra eles. Porque se eu falar mesmo é verdade. Se eu tiver a oportunidade que está me dando aqui da mídia, e eu falar para a população, e eu trazer os números, como ele chegou lá e falou que o PSF sumiu o dinheiro do Coab Michel. Eu te entrego os documentos, falando que ele é mentiroso, está aqui o documento. Entendeu? Cadê o dinheiro dos PSF? Puxa o extrato da Caixa Econômica, o dinheiro do PSF está tudo lá. Está aqui o documento. Entendeu? Aí estão falando que eles resgataram o PAC. Está aqui o PAC, eu que resgatei, eu que busquei, eu que construí, eu que fiz os projetos. Eles apenas lançaram as obras. A UPA que eles estão falando, eu que deixei pronta, eu que fiz, eu que equipei. Eu só não inaugurei porque caí. Você entendeu? Então tudo. Eu provo. Na hora que quiser ir para um debate, eu estou pronto. Porque eu não vou jogar com mentira, porque eu tenho documentos para mostrar. Documentos para mostrar. Não dá para você ficar só na falácia, acusando as pessoas. Esquece essa onda de acusação, vai trabalhar. Que é isso? As doutoras ficou contente que a Lucimar caiu, entendeu? Não fiquei contente que ela caiu, entendeu? Não fiquei contente. Eu acho que a questão dela caiu é que ela não atentou para a legalidade. Não estou dizendo que ela é dolosa, ela não atentou. A lei é clara. Só pode gastar nos últimos semestres a média do gasto dos primeiros. Eu gastei 200 e poucos mil e estou pagando por isso, porque eu estou falando para você, eu não mostrei o que eu fiz. Se eu tivesse gasto os 2 milhões, 3 milhões com a mídia, entendeu? Ela estava normal, porque ela também gastou essa faixa mais ou menos. Ela estava legal, mas não atentou, a assessoria dela não atentou para esse detalhe. E foi gastando dinheiro com mídia, mostrando que não existia e tal. Bom, tá lá. Ela está pagando por isso. Tem 2 anos que eles estão lá falando que vai lançar a UPA que eu deixei com dinheiro em caixa. Aí não precisa falar mais nada, Arthur. Vou falar o quê? Um cara que fica prometendo que vai lançar UPA, vai lançar o PSF. Não faz, que vai lançar creche, não faz. Inaugurou a que eu deixei. Tá lá, inauguradinha lá, no 24, pô, criançada estudando, né? Então, isso aí. Eu acho que tem gente que fala e outros que faz. O senhor citou aí Jaime Campos, né? Se o senhor pudesse mandar um recado para ele agora, né? Que recado que o senhor mandaria? Eu falava com o Jaime que eu acho que a primeira coisa, entendeu? Larga da minha vida, vai cuidar da tua, né? Porque, entendeu? A política, ela dá para ser feita um respeitando o outro, entendeu? Tá? Então, ele cuida da sua vida, cuida da gestão, tá? Junto com a dona Lucimar, junto com a sua equipe, entendeu? Desejo grandes realizações, entendeu? O senhor acha que ele teme o senhor na questão da política, até porque o senhor desbancou a esposa dele na eleição? Olha, se ele teme, eu não sei. Mas que ele com certeza carrega no seu íntimo o sabor da derrota para o Dr. Wallace, isso ele carrega. Entendeu? O senhor tem esse orgulho? Não, sim, claro. Eu tenho orgulho de ganhar uma eleição histórica na cidade de Várzea Grande, que eu falei desde o início. Não tenho como não respeitar a potencialidade política deles. Ganhar da dona Lucimar e do Tião da Zaeli, entendeu? É motivo de orgulho, sim. Motivo de orgulho, tá? Você imaginar que eu fui o mais votado dos 3. E disputando contra um ex-senador da República, que é esposo dela, um deputado federal, ex-governadores, ex-prefeitos, né? Então, assim, uma família muito forte. Agora, o orgulho de ganhar não me dá o direito de desrespeitá-los. Entendeu? Até mesmo que nós tivemos uma convivência política junta, entendeu?
Eu acho que coisas foram feitas juntas, né? Outras separado, né? E acho que é assim que a coisa que vai acontecendo, entendeu? Não dá para mim ficar tacando pedra no Jaime todo dia e o Jaime tacando pedra em mim todo dia, né? Isso eu não vou fazer. Se ele quiser, ele vai continuar me agredindo, continuar falando. Agora, obviamente, essa oportunidade que você está me dando aqui, entendeu? E o veículo de comunicação que me der e quiser tocar no tema, eu vou falar porque é verídico. E se tiver algum que realmente eu possa ter culpa, entendeu? Estou pronto para responder pelos meus atos. Se tiver que devolver recurso, vamos ter que devolver recurso. Agora, tem que provar que está errado, né? Por exemplo, essas obras que está dizendo que faltou isso, que faltou aquilo, que tem que devolver. Se tem, vamos provar, vamos para a justiça, vamos fazer a coisa certinho, até para poder, eticamente, tem que fazer tudo certinho, entendeu? Agora, se existe, tá? Agora, eu vejo assim, é o que eu falaria para a sociedade política mesmo, entendeu? Tem condições de fazer política com respeito mútuo, entendeu? Sem atingir as famílias, sem atingir a sociedade, entendeu? Vamos fazer a campanha. Ser adversário é uma coisa natural, né? Eu penso de uma forma, você pensa de outra, mas vamos respeitar um ao outro, né? Você perguntou qual é o recado que eu mandava para o Jaime Campos. Obviamente, eu peço, logicamente, entendeu? Eu sempre o respeitei, continuo respeitando como cidadão, né? Como pai de família, toda a sua família, seus filhos, irmãos, irmandades, sempre respeitei, entendeu? E também, lógico, pedir também um respeito mútuo, né? Se ele tem alguma coisa contra mim, faça isso. Denuncie nos órgãos competentes, que aí os órgãos competentes vão me chamar, né? Eu vou responder e vou ver o resultado final. Se sou culpado, tenho que responder pelos meus atos. Se não sou culpado, entendeu? Vou ser inocentado, graças a Deus, e vou mostrar para a sociedade.